Olá, tudo bem? Discurso de ódio no Brasil, intolerância ou liberdade de expressão? Esse é o assunto de hoje do Câmara Aberta. Aqui ao meu lado está o professor de filosofia Hugo Leonardo e o professor do Departamento de Informática da UFPB, Ed Porto. Sejam muito bem-vindos ao Câmara Aberta. Você que está em casa nos acompanhando também, seja muito bem-vindo a esse programa. Professor Hugo, eu vou começar primeiro com o senhor. Acho que esse é o caminho para abrir esse debate. E o caminho é liberdade de expressão. Para a gente começar essa discussão sobre ódio nas redes sociais, esse discurso de ódio nas redes sociais, tudo começa pela liberdade? Qual seria o limite para essa liberdade de expressão? As pessoas confundem muito a ideia de liberdade achando que liberdade é fazer tudo aquilo que eu quero, tudo que me dá vontade, né? A liberdade, claro que ela tem limite. Quando você estuda, por exemplo, os filósofos contratualistas, onde eles falam que existe uma passagem do estado de natureza para o estado civil. E em troca de uma segurança, eu prefiro que a minha liberdade ela seja limitada. Um outro filósofo também alemão chamado Kant, ele dizia que liberdade é respeitar as leis da sociedade em que eu vivo. Então, é um assunto complexo, onde muitas pessoas ainda não têm bem formulado essa questão sobre a ideia de liberdade. Tem uma frase também que eu achei interessante, que é do filósofo Santo Agostinho. Ele diz que para a par com a liberdade anda a responsabilidade. As pessoas não têm responsabilidade hoje com o que colocam na internet, justamente por essa liberdade tá aí para todo mundo? Isso também é retomado em Sartre, que ele fala que ser livre é ser responsável. E ser responsável significa ser responsável pelos seus atos. Quando uma pessoa publica algo, muitas vezes ela não pensa na consequência disso. Então ela joga no mundo virtual e muitas vezes interessa mais para ela uma quantidade de likes, de curtida que vai ter com aquela publicação, e simplesmente o discurso ele fica vazio, porque o conteúdo ele é esquecido. E quando você vai analisar o diálogo que existe nas redes sociais, você percebe que eles fogem completamente do tema. Professor, essa disseminação desse ódio, ela é discutida hoje entre os profissionais da área de informática, vocês que estudam isso? Discutimos a divulgação, né, o alcance, porque a gente parte do princípio que uma rede social, ela simplesmente é uma ferramenta, é um meio para representar o real. Então, o que acontece na sociedade, de fato, geralmente ela é representada na rede social, através de escrita, através de vídeo, de audiovisual, né? Isso, só que as pessoas não têm como o professor Hugo falou, a noção da responsabilidade, né? Essa noção de que o que está dito, o que está escrito ali, vai ser visto por uma multidão. Então, essa falta de responsabilidade, às vezes, junto com a falta de conhecimento do alcance mundial da rede de computadores, faz com que você se ache anônimo, né? Então, você tem que ter um limite para saber para qual público você vai atingir, né? O que é que você vai escrever, qual conteúdo você vai botar ali, porque aquilo ali vai ser acessível por todas as pessoas. Inclusive não tem sequer noção de que aquilo fica registrado para todos sempre. E, por exemplo, uma consequência do que está ali é que você vai fazer uma entrevista de emprego e às vezes você nem imagina que o seu entrevistador não está levando em conta só o formalismo do teu currículo, da tua experiência profissional, está levando em conta também como é este candidato, como é que ele se comporta, quem é ele numa rede social. Então, tudo isso é levado em conta. Não só a atividade profissional de alguém, mas como esse alguém é no mundo real e no virtual também. Tem muitos fakes por aí que a gente chama também, né? Essa falta de punição, uma punição mais severa, é o que faz com que esse discurso tenha essa proporção toda? Talvez, mas a ideia da liberdade, a grande ideia da rede de computadores é que haja liberdade, né? É que as pessoas se expressem e se sintam à vontade e usem a rede social como mais um meio de comunicação, né? Então, a censura não é uma palavra que combina muito com internet, com computação, mas a responsabilidade, sim, combina, né? Tanto que eu falei, por exemplo, de um profissional que vai entrevistar alguém, mas, por exemplo,
as pessoas da segurança pública também investigam as redes sociais para monitorar como as pessoas se reúnem, o que elas pretendem fazer, né? Inclusive terrorismo, etc. Então, você tem que ter responsabilidade, mas você saber que, embora a censura não esteja presente abertamente no ambiente de uma rede social, mas as pessoas estão monitorando o que é feito ali. Exatamente, professor. Mas a questão o discurso de ódio ele não pode ser proibido, mas deveria haver uma proibição prévia. Como é que a gente faz para impedir que essas pessoas, que isso aumente, cresça? Porque, segundo um estudo feito recentemente, o Brasil é um dos países em que mais se discute na internet por motivos como xenofobia, racismo, violência contra a mulher. Então, teria como evitar isso? Essa disseminação? Evitar talvez não, mas diminuir, eu acho que o caminho é o mesmo do mundo real, é você educar as pessoas. Né? Quanto mais você educar as pessoas, instruir, esclarecer, debater, né? Quais são as noções do espaço público, né? Como é que você tem que se comportar, como é que você tem que tratar o outro, isso vai ser espelhado numa rede social. Então o caminho é educar, né? Um caminho difícil, mas é o único caminho que eu acho que vai ser interessante para que as pessoas saibam se comportar no virtual também, numa rede social, né? O que acontece com os algoritmos, os caras que programam as redes sociais, é que eles proíbem que por exemplo, determinado tipo de foto seja exposta. Então, o nu, por exemplo, né? Eles monitoram isso e não deixam que o nu fique exposto, até porque esse o público vai de 0 a 100 anos, aí, então você de alguma forma tem que censurar conteúdo, monitorar conteúdo, né? Mas a liberdade tem que estar acima de tudo, a liberdade de opinião, liberdade geral, né? De expressão. Agora, o que se passa fortemente no Brasil é que o discurso do ódio na área da política, ele é presencial, ele é real. Então ele se extravasa e ele vai para o áudio, vai para o celular, ele vai para uma rede social, ele vai para todo canto. Pois é, falando de política, era esse o assunto que eu ia levantar agora a discussão, porque até o ano passado, aliás, nos últimos 4 anos, o Brasil tem vivido um momento delicado na política. E aí a questão é intolerância. A que ponto nós chegamos? Por exemplo, eu ouvi muito de pessoas que eu conversei nas ruas aqui de João Pessoa, que eu já excluí um amigo de uma página, de uma rede social, porque ele votava num candidato em que eu não concordava com as propostas políticas. Isso é intolerância. Como essas pessoas deveriam reagir? O que seria correto? Algumas pessoas confundem a ideia de opinar sobre política com ser politizado. Então, não é o fato de você opinar sobre política que o torne politizado. O professor Hélio estava falando da questão da educação. As pessoas estão substituindo, por exemplo, leitura de livros por memes de redes sociais, por notícias que eles nem verificam se é verdadeiras. Uma simples manchete já faz a pessoa compartilhar sem saber que aquela notícia é verídica. E no caso da política é a mesma coisa. Então, se o candidato é aquele que eu tenho um certo apreço, logo eu vou compartilhar tudo que fale bem dele. Se o candidato, eu tenho uma rejeição por ele, então tudo que for para denegrir a imagem dele, eu também irei compartilhar. Porque, no fundo, eu não estou preocupado se há um projeto, se há uma tentativa de se fazer algo bom, mas simplesmente eu quero denegrir a imagem do outro. E uma questão que Sérgio Buarque até falava, nós brasileiros somos muito pessoais. Nós temos que saber que uma tomada política não pode ser uma ofensa à pessoa. Nós levamos tudo para o lado pessoal. Então, por exemplo, se te chamam para ir para um lugar, você não quer ir, você não diz para a pessoa, eu não quero ir, porque você tem medo de magoá-la. Você inventa uma desculpa para que ela, numa próxima oportunidade, possa lhe chamar. Em outros países, as pessoas dizem simplesmente, eu não quero ir. Isso é normal. Numa outra oportunidade, eu irei lhe convidar. Então, acho que a gente leva tudo muito para o lado pessoal. Uma crítica ao meu trabalho não é uma crítica à minha pessoa.
Eu tenho que saber separar isso. Na Inglaterra, por exemplo, um autor, quando escreve um livro, são chamados os seus críticos e eles vão jantar para debater sobre o livro que foi escrito. Inclusive, várias críticas ferrenhas a isso. E isso não causa nenhum tipo de constrangimento. Aqui não. Se a pessoa critica algo que eu faço, eu a excluo. Se a pessoa critica o candidato que eu gosto, eu a excluo. Inclusive, familiares estão deixando de se falar por conta dessa tomada de decisão. Professor, até que ponto uma pessoa tem o direito de se manifestar livremente, sem que para isso ele tenha que atravessar a fronteira do desrespeito, né? Durante muito tempo a gente escutou a seguinte frase: o meu direito ou a minha liberdade termina quando a sua começa. Mas eu penso bem diferente disso, porque eu acho que a minha liberdade tem que caminhar junto com a sua liberdade. O professor Ed falou, né? Nós vivemos em sociedade, nós temos que saber como tratar o outro. E o outro, ele é diferente de nós. Isso pode soar como algo inocente, mas muitas pessoas acham que o outro tem que pensar como eu penso, tem que agir como eu ajo. Então, uma simples ação que você toma, isso pode repercutir. Então, a gente reclama tanto, por exemplo, daquilo que os políticos fazem, mas nós temos nossos pequenos delitos. Nós passamos à frente numa fila, nós fingimos dormir no ônibus para não dar lugar aos mais velhos. Então, seria interessante que a gente fizesse um momento de reflexão, ou seja, um olhar para si. Quanto a essa questão dos limites, é muito difícil porque não tem como dar uma resposta precisa sobre isso. Parte muito da relação que você tem com o outro. Então, o modo como eu me relaciono com o outro, ele vai depender muito do modo como o outro se relaciona comigo. Eu tenho alunos, por exemplo, que eu sei até que ponto eu posso ir com eles. Tem outros alunos que não. Então, eu tenho que conhecer. Não existe uma fórmula pronta, que talvez seja até uma das coisas que a internet queira nos dar, que são fórmulas prontas. 10 passos para encontrar o amor. Torne-se um grande empresário em 10 passos. Encontre a felicidade em 5 táticas infalíveis. A gente está numa geração que é muito mastigada. A gente recebe muita informação, mas não consegue transformar isso em conhecimento. As redes sociais validam muito esse ódio? Validam, porque é um espaço público, espaço aberto, e no sentido de validar, no sentido de deixar você com total liberdade de se expressar, né? Validar no sentido, à medida que isso é divulgado, é disseminado, você pode assumir que isso está sendo validado, né? Mas a questão do limite é muito pessoal, assim, de eu conhecer, primeiro, eu ter um nível educacional de tal forma que eu não seja agressivo com ninguém, né? Mas que eu consiga me expressar. E à medida que eu conheço aquelas pessoas das redes sociais, eu posso até me nivelar, assim, eu sei até que ponto, como na vida real, até que ponto eu devo me expressar, eu devo caminhar, eu devo discutir determinada temática. Embora mais uma vez, o real seja representado no virtual na medida que você cria grupos, né? Então, assumindo que o WhatsApp, por exemplo, que é uma rede de comunicação, né, basicamente, e à medida que você cria grupos no WhatsApp, você está criando redes sociais, né? O problema é que nesses pequenos grupos, você só se relaciona, você é tribal, né? Você só se relaciona com quem pensa igual a você, torce pelo seu time, vota no seu candidato, né? Aí fica difícil porque você deixa de ser plural, você deixa de aprender, deixa de conhecer a diversidade que existe na sociedade real, né? Ô, professor, existe na sociedade real, mas como as pessoas hoje, elas estão dialogando muito através das redes sociais, né? As pessoas usam o celular o tempo todo. Tem gente que passa mais tempo no Facebook, no Instagram, do que com a própria família conversando. Então, assim, esse discurso de ódio ele já acontece na vida real. Só que ele está sendo voltado, ele está sendo levado para as redes sociais? É mais ou menos assim? É exatamente assim, eu acho que é assim. O que existe fora da rede, existe dentro da rede. O que acontece é que, por exemplo, a rede social é um software, uma tecnologia, né, o digital, o uso do celular, pegando o teu exemplo, isso é uma ferramenta que é acessível à maioria da população hoje em dia, né? E como toda ferramenta, ela traz vantagens e desvantagens, né? Depende do uso que você faz dela, né? Você não pode não deve pelo menos ficar muito tempo falando ao celular quando tem alguém ali do seu lado que precisa também
da sua atenção, da sua fala, precisa lhe ouvir, precisa trocar uma ideia com você. Ok, então, a gente continua essa discussão daqui a pouquinho, porque o Câmara Aberta faz um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre intolerância, liberdade de expressão e discurso de ódio na internet. Aqui ao meu lado, o professor de filosofia, Hugo Cavalcante, e o professor do Departamento de Informática da UFPB, Ed Porto. Eu vou começar esse bloco chamando uma reportagem que eu fui às ruas para conversar com as pessoas e saber como é que elas enxergam essa questão da liberdade de expressão nas redes sociais, desse discurso de ódio que está se disseminando aí nas redes sociais aqui no Brasil. Vamos ver. Você tem receio hoje de colocar sua opinião numa rede social para, de repente, ficar com receio do que as pessoas vão achar? Sim. A internet é um mundo sem lei, né? Então você faz o que você quer e eu tenho medo da discriminação, principalmente. O que tu acha dessas discussões que são geradas na internet? Eu acredito que cada um tem a sua opinião, mas a gente deve respeitar a opinião dos outros também, as escolhas dos outros. Eu acho que as pessoas acho que elas aproveitam porque não podem falar pessoalmente e usam as redes sociais para falar isso, né? Acho feio, né? Porque acho que não era conta de ninguém, né? Então acho que não tem nada a ver. E acho assim que as pessoas deveriam respeitar as opiniões diversas, até porque hoje nós temos muitas diversidades sexuais, entendeu? De opiniões, e o respeito mútuo é que é mais importante. É muita intolerância, então? Muita intolerância. E isso gera muito conflito. Professor, a gente viu aí que tem gente que está se isolando, deixando de usar a rede social, o Facebook, como a gente citou aqui, o Instagram, com receio de se envolver numa polêmica, numa discussão. É isso mesmo? As pessoas aos poucos vão se isolando? As pessoas elas têm receio daquilo que pode até acontecer a elas, inclusive com ameaças. Então, você entra em qualquer discussão com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, você não conhece a pessoa, você começa a discutir com ela e inclusive isso acontece com pessoas próximas a você. Imagine você discutir com uma pessoa do seu trabalho, pelo Facebook, por uma rede social, e de repente no outro dia você se deparar com ela. Então fica aquele momento de constrangimento. Só para retomar um ponto que você tinha falado da questão da intolerância, tem um filósofo esloveno chamado Slavoj Žižek, que ele não gosta muito do termo tolerância, porque tolerância dá a impressão que eu estou suportando o outro. Talvez a palavra que fosse melhor empregada seria acolhimento. Quando eu acolho o outro, não é concordar com tudo que ele fala, mas perceber que ele pensa diferente de mim. Então, quando eu percebo isso numa rede social e consigo elevar o nível da discussão, as pessoas elas não vão fugir, elas não vão se ocultar. Mas o que a gente percebe, infelizmente, é isso, que a partir do momento que eu emito uma opinião e essa opinião é rechaçada, eu acabo saindo, acabo me isolando. E aí o meu número de contatos, de Face e amigos, acaba sendo reduzido por conta disso. A internet que trouxe isso para a gente, professor, essa intolerância ou essa falta de compreensão do outro? A internet amplia, né? Ela ampliou isso aí. Você conhece mais pessoas hoje em dia do que antigamente, né? Por conta da internet. E aí, conhecer que eu digo no sentido de, não é de ter amigos, como o Facebook, por exemplo, trata essa palavra, esse termo, amigo, né? Mas ter pessoas ali em quantidade muito maior do que antes, né? Nem todos ali, claro, são seus amigos. Mas, pelo fato de ampliar, então o número de contendas também se amplia, né? A possibilidade de você entrar numa discussão se amplia, principalmente por conta do nível do debate. Então, enquanto o nível do debate ele é produtivo, as pessoas se respeitam, as pessoas aprendem como diferente, o debate continua. O que afasta as pessoas das redes sociais
é quando alguém é maltratado, quando você usa palavrão, palavra de baixo calão, quando você desrespeita. Então, qualquer pessoa, é natural, quando você se sente atingido, que você se afaste. Ou que, né, você pelo menos passe um tempo fora daquilo ali, até para curar as feridas e depois você voltar com mais fôlego, mais propriedade, né? Mas é um bom lugar de discussão a internet, desde que haja sempre o respeito, da mesma forma que acontece no mundo real. Pois é, a gente está falando aqui de rede social, né, citando inclusive as principais delas, mas nos estudos que foram feitos recentemente, os portais, por exemplo, de notícias, tem pessoas que vão lá e aí opinam, mas aí de uma certa forma um tanto agressiva a opinião. Mas quando é que isso é discurso de ódio? É quando essa opinião incomoda o outro, que vai lá e também responde. É assim que funciona? Ou a minha opinião é só mais uma opinião, eu tenho essa liberdade de ir lá e opinar? É lei da ação e reação, né? Quando alguém discorda, então naturalmente você vai contra-argumentar e aí não sabe como contra-argumentar, isso provoca a briga, né? Provoca o conflito. Mas a ideia de se usar, você perceba que no portal, quando você tem seção comentários nos portais, essa seção também é censurada, né? Nem sempre todos os comentários vão ser divulgados, vão ser disseminados. Alguém antes dá uma lida naquele comentário, né? Existe ali um tutor, existe ali alguém que monitora aquilo e ele vai saber até que ponto ele deve ou não deixar aquilo ser publicado. Então é mais um espaço, só que ele não é tão disseminado exatamente porque existe uma censura prévia, né? Diferentemente, uma censura prévia muito mais rigorosa, diferentemente do que uma rede social de domínio mais amplo, como, por exemplo, o Facebook, que é talvez a mais usada no Brasil. Tem um lado bom nessa história toda também, né? A internet. Hoje você faz uma denúncia, por exemplo, a gente viu alguns casos agora de uma mulher que foi vítima de um abuso sexual, de uma abordagem indevida, e aí vai lá, publica, faz aquele textão, publica na internet, e ali toma uma proporção, quando você vê, está em todos os telejornais, tudo por causa da internet. Então, é a forma como você usa essas redes sociais, né? É para que você usa ela? Nesse caso aí que você falou, a rede social do bem, serve para o bem, né? Para você agrupar pessoas em torno de uma causa nobre, você resolver determinado tipo de situação, de problema, né? Até para você debater as ideias, né? É um campo, se bem usado, é um campo muito interessante, a rede social. Até tem alguns estudiosos que reclamam porque a língua portuguesa, no nosso caso, tem sido assaltada na rede social porque as pessoas não sabem se escrever direito, né? Mas eu acho que isso é o de menos. É preferível que se escreva algo do que não se escreva nada. Mesmo que você se escreva errado, né? Contanto que você se faça entender, né? Ali não é academia, aquilo ali é um lugar de expressão, né? Você tem que saber tentar acertar na sua escrita, mas as pessoas que não sabem escrever bem, por exemplo, elas não devem ficar intimidadas, mas devem escrever se expressar na rede social. Mesmo as que não escrevem bem, elas, por exemplo, usam o áudio, o gravador do WhatsApp, por exemplo, para resolver seus problemas no dia a dia, né? Por exemplo, o relacionamento de comércio hoje em dia fica muito difícil sem rede social, ou sem WhatsApp, por exemplo. Eu compro peixe fresco porque o pescador a gente trocou o celular e ele fala para mim pelo WhatsApp, diz, olha, seu Ed, chegou aqui um peixe que o senhor gosta, fresquinho. Antigamente ele escrevia, só que ele demorava, eu perdia tempo para escrever, para se expressar, e agora ele fala e eu digo, eu quero, e vou aí pegar ou venho aqui trazer. Então isso facilita muito a troca, né? Eu ouvi hoje de uma telespectadora, ela dizendo que internet é terra sem lei. É preciso, então, estudar esse fenômeno do discurso de ódio como uma problemática? Tem muitas coisas que acontecem hoje que a gente ainda não está compreendendo, são coisas para o futuro, porque a gente está vivenciando esse momento de mudança.
Então, fica mais fácil, por exemplo, você acompanhar uma mudança quando você já passa dela. Então, você pode ver os resultados, as consequências. E, nesse momento, a gente está passando por esse processo. As coisas sempre mudaram, só que a velocidade delas agora é muito rápida, é muito dinâmica. Uma coisa que criam hoje nos Estados Unidos, amanhã as pessoas já estão utilizando aqui. Eu lembro que há algum tempo atrás a gente tem que fazer curso de digitação, datilografia. Hoje, uma criança de 3 anos digita mais rápido que a gente. Então, ela não precisa fazer curso para isso, ela simplesmente aprende. Ela baixa um aplicativo e sabe fazer várias coisas. Quando o professor Ed fala do modo como você utiliza a internet, eu acho difícil você conseguir fiscalizar, porque quando você fala assim, uma terra sem lei, todos estão ali aptos a opinar. Platão, por exemplo, dizia que havia uma diferença entre a opinião e o que era a ideia, né? A opinião ele chamava de doxa. A opinião todo mundo tem, mas formular uma ideia é difícil. E o que a gente percebe hoje é que qualquer um pode dar uma opinião. Mas se transformar isso numa ideia, num conteúdo, fica mais difícil. A gente cresce na divergência. Se eu estou numa sala de aula, por exemplo, e todo mundo fica feito lagartixa, balançando a cabeça, então aquilo ali não me anima. O que me anima é causar um espanto, causar uma admiração, incomodar os alunos, porque aquilo faz eles refletirem, né? A quantidade de informações que nós temos hoje é uma coisa avassaladora, né? Uma criança de 5 anos tem mais informação do que a gente tinha há pouco tempo atrás. Então a gente não está ainda sabendo trabalhar com isso. Dizem que um dos empregos que mais vai crescer é o de psicólogo, é o de psiquiatra, porque tem até uma frasezinha pronta que diz que a internet aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Pessoas raramente hoje em dia se sentam à mesa de jantar para comer em família, discutir. Cada um que pega seu prato e vá para o seu quarto, vá para a sala, um fica na cozinha, o outro vai para a cozinha, tem gente que não tem nem tempo de se alimentar. Então é preocupante você perceber que algumas coisas estão mudando. Claro que essa mudança ela pode trazer benefícios ou não, mas você percebe que em relação à família, tem coisas que as pessoas resolvem muito mais pelo mundo virtual. É mais fácil para mim, por exemplo, pedir ao meu pai para sair de carro pelo WhatsApp, porque eu não que ele dali, eu não estou em contato direto, eu não olho nos olhos dele. Então eu fujo desse enfrentamento, que isso me causa medo. Então eu percebo que as pessoas estão ficando mais cômodas em relação a isso. Eu acho, desculpa, Meire, eu acho um lado interessante assim, de você usar a internet uma terra sem lei. Mas, por exemplo, vamos falar de regime político. Ela é terra sem lei à medida que ela é democrática, né? Então, quando ela se estabelece, por exemplo, num país como o nosso, é um país democrático e as pessoas se expressam diferentemente de países onde há uma ditadura, onde há censura, onde o Estado monitora, regula, censura o que é disseminado em jornais impressos, em internet e tudo mais. Aí, para esses países, sim, ela é uma terra com lei, né? O que faz com que não haja dissidência, não haja um pensamento divergente, diferente, não haja o debate, não haja a troca de experiência, não haja a democracia. Eu vou encerrar o programa daqui a pouquinho, mas eu vou encerrar antes fazendo uma pergunta para os dois. Vou começar com o senhor. O brasileiro mudou o comportamento por causa desse advento da internet? O brasileiro tem fama de ser cordial, educado, acolhedor, mas se mostra diferente nas redes sociais. Continua com o mesmo comportamento, apesar, em primeiro lugar, os últimos dados, que 52%, 54% da população tem acesso à internet, né? Então, vamos dizer que a metade da população está aprendendo, está usufruindo dessa forma mais dinâmica de se comunicar. Mas o homem cordial, acho que Sérgio Buarque, né, falou isso, nós ainda estamos aí meio que aprendendo, a gente precisa ser menos cordial, né? A gente precisa saber, como o professor falou, dizer eu vou, eu não vou, sim é sim, não é não, mas sem ser deselegante, sem ser deseducado, né? A cordialidade em excesso também compromete, né? Você finge a verdade quando você quer aparentar cordialidade. Professor, para encerrar, qual seria o caminho, então? Eu vejo um problema na questão da generalização. Quando a gente diz assim, o brasileiro, acho que é difícil identificar quem é o brasileiro.
Até quando você dá uma aula sobre cultura, por exemplo, é difícil você dizer qual uma característica cultural que eu possa afirmar, isso é um brasileiro. Gilberto Freire, por exemplo, falava da questão da miscigenação, que era algo identitário do povo brasileiro. Mas hoje eu percebo uma dificuldade. Você pode ter um brasileiro com características físicas bastante diferentes, você tem brasileiros que têm posicionamentos diferentes. Então, eu acho que é simplista a gente tentar responder generalizando o que é o povo brasileiro, porque é difícil identificá-lo. Solução, a filosofia não costuma dar solução para nada, né? Ela costuma ampliar o leque de dúvidas, né? Se eu tivesse solução aqui, eu faria um livro como 10 receitas para encontrar felicidade, seria muito fácil. É mais fácil a gente tentar projetar o que pode acontecer por aquilo que já está acontecendo, né? Eu acho que, como o professor falou, a gente está se acostumando ainda, não tem como bater o martelo e dizer será assim, o povo é assim. Quando o professor se refere a Sérgio Buarque, onde ele fala da questão da cordialidade, isso nos remete à ideia de passividade. O povo é muito passivo, ele espera tudo cair nas suas mãos. A gente não é um povo que toma a frente, a gente não age, porque, por exemplo, a ideia de ser político não é vir para a Câmara trabalhar. Ser político é atuar na polis, atuar na cidade. Nesse sentido, acho que nós devemos ser mais políticos e a internet está aí para ampliar esse horizonte. Então, nós poderíamos fazer um melhor uso. A culpa não é da internet, é de quem a usa, de como a utiliza. Então, nós podemos melhorar o modo de utilizar a internet. E aí sim, eu acho que a gente pode encontrar um bom caminho. Ok, então acho que tudo começa então pelo respeito, né? Eu agradeço demais a participação de vocês no programa de hoje. O Câmara Aberta fica por aqui. A gente espera, inclusive, ter ajudado você a refletir sobre o assunto. Então, se quiser nos enviar alguma sugestão de pauta para ser debatida aqui no Câmara Aberta, é só enviar para esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela, esse endereço. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!